chegamos ao último protocolo da meta 6 para encerrar a nossa trilha. Então, vamos falar um pouquinho de como reduzir a lesão por pressão, o que que é, quais são os fatores de risco. Nós sabemos que, diferentemente de boa parte das alterações de pele, a lesão por pressão ela tem sido alvo de grande preocupação para os serviços de saúde, pois a sua ocorrência causa impacto tanto para os pacientes e seus familiares, quanto para o próprio sistema de saúde. Esse paciente tem lesão, vai tomar antibiótico, não vai ter alta, né, e vai ficando mais tempo. E claro, tem outros agravos. As lesões por pressão, elas causam dano considerável, dificultam o processo de recuperação funcional, pode causar dor, pode ter ali no local uma infecção grave. Também tem sido associada a internações prolongadas, sepse e mortalidade. Uma paciente na época do meu internato, há muito tempo atrás, lá em 2018, foi a óbito por conta de uma sepse. Ela estava bem grave por conta de uma sepse de foco cutâneo. Ela tinha muitas lesões e todas essas lesões infectaram bactéria resistente. Essa paciente ela evoluiu a óbito, infelizmente. Então, é uma coisa que a gente pode melhorar, que a gente pode evitar. Apesar da maioria das lesões por pressão serem evitáveis, a maioria é evitável. Estima-se que aproximadamente 600 mil pacientes em hospitais dos Estados Unidos evoluem a óbito a cada ano em decorrência de complicações secundárias à lesão por pressão, como a infecção, por exemplo. E o custo, gente, olha isso, o custo total estimado do tratamento de lesão por pressão nos Estados Unidos é de 11 bilhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro que daria para a gente fazer outras coisas. Mas, felizmente, a gente precisa melhorar a nossa prevenção. Qual que é a definição de lesão por pressão? Lesão localizada na pele ou tecido subjacente, geralmente sobre uma proeminência óssea, resultante da pressão ou da combinação entre pressão e cisalhamento causado pela fricção. Então, tudo isso a gente sabe que paciente que é acamado, né, que tem essa pressão ali, não muda, não tem mudança de posicionamento, tem maior chance, né, de desenvolver essa lesão. Aqui só para a gente ver, né, as camadas da pele, a epiderme, a derme, o tecido adiposo e depois os tecidos nobres, como o músculo e ossos, e os ossos. Quando a gente fala de fator de risco na lesão por pressão, nós falamos de fatores intrínsecos e extrínsecos. Intrínsecos nós não conseguimos alterar e os extrínsecos nós conseguimos alterar. Então, intrínseco é a idade avançada ou prematuridade, são os extremos de idade, né? A pessoa mais idosa e os bebês recém-nascidos. Doenças crônicas degenerativas, doenças crônicas como diabetes e hipertensão, doenças crônicas cardiovasculares, edema e hipotensão. Por que edema? O edema, né, ele seja de forma de anasarca, né, de forma generalizada no corpo, ele prejudica a circulação ali na extremidade da pele. Então, a gente vai ter uma diminuição de oxigênio para essas células da pele. Aí, junta a pressão, a fricção e o cisalhamento, abre lesão. Hipotensão, a mesma lógica. Diminuição de circulação, diminuição de oxigênio, morte tecidual mais rápida. E esses fatores extrínsecos? Pressão contínua, o paciente não muda de decúbito, drogas que têm uma atuação sistêmica, drogas vasoativas, por exemplo, umidade, umidade, pessoal, limpeza, né, troca de paciente, principalmente fralda, não pode deixar com muita fralda, tem que cuidar, a umidade ela propicia o desenvolvimento de lesão. Posição prona, a gente vivenciou isso muito na época ali do Covid, né? Os pacientes, a gente precisava pronar, que é ele ficar em decúbito ventral, de bruço, para melhorar a expansão e parte ventilatória. Então, a gente precisa fazer duas coisas. Sempre avaliar. O paciente chegou para mim, por exemplo, no pronto-socorro.
eu preciso ver se esse paciente tem lesão. Por quê? Eu vou ter que notificar. Se ele sai do meu setor e vai para o outro, esse setor vai notificar que é minha essa lesão e às vezes eu não vi. Então, olha, rapidinho, o paciente chegou, vai ajeitar o paciente, já dá aquela olhada. A gente precisa saber se ele tem lesão ou não. Pera, essa lesão aqui não é nossa, né? Então, a gente precisa, tudo isso vai impactar nos nossos indicadores. O paciente chegou para mim na enfermaria, veio de alta da UTI, olha, tem lesão. Essa lesão é de quando? E a gente também precisa avaliar o risco de desenvolver a lesão, que é com a escala de Braden. E aqui nós temos os locais de maior incidência das lesões. Por quê? São as proeminências ósseas. Então, é mais nessas regiões que vai ter uma pressão maior. Então, principalmente região sacral, calcâneo, trocânter, são muito comuns de ter lesão. E aí, só relembrando aqui os estágios. Estágio 1, eu não tenho perda de pele, eu tenho só a hiperemia. Eu faço uma pressão ali com o meu dedo, né, e vai ficar essa hiperemia. Estágio 2, perda parcial da espessura da pele. Estágio 2, eu vou ter perda parcial da espessura da pele. Então, aqui, ó, a gente já vê um pedacinho da epiderme indo para a derme se perdendo. E aqui uma foto, né, de como que isso é na realidade. Ou seja, parece que é um esfolado, né? Foi perdendo mesmo ali a pele, mas ainda está ali vermelhinho, não está tão profunda. É uma estágio 2. Outra lesão que a gente classifica como estágio 2 é as bolhas, flictemas. Uma bolha, nesses locais também pode ser classificado como estágio 2. Estágio 3, eu tenho perda total da espessura da pele. Eu chego no tecido adiposo. Vocês podem ver aqui, ó, esse amarelinho, né? Provavelmente aqui é o trocânter. Aqui a gente vê uma sonda vesical de demora. Então, aqui é estágio 3. Por quê? Já tem visualização de tecido adiposo. Aqui também. Às vezes pode ser que esse tecido adiposo esteja mais esbranquiçado e a gente precisa avaliar, porque vai ter, né, às vezes para uma pessoa aquilo ali é só a fibrina, não é tecido adiposo, para outro é, então essa estágio 3 às vezes tem essa polêmica. E no estágio 4, eu tenho a perda total da espessura dos tecidos. Eu tenho a exposição de tecido nobre, que é músculo e os ossos. Então, olha, gente, o tamanho dessa lesão. E a gente tem que lembrar que uma lesão nem sempre ela é só um estágio. Se a gente for ver aqui, ó, tá uma lesão não classificável. Tem uma crosta aqui de necrose. Eu não consigo classificar, mas aqui eu consigo. Quais são os outros tipos de lesão, né, que nós temos? A lesão não classificável, que tem a perda da espessura e profundidade indeterminada. Então, veja, aqui a gente olha por fora, a gente fala, nossa, muita necrose. Só que, quando a gente pega aqui essa imagem de cima, tá com necrose, mas quanto que atingiu essa lesão lá por dentro? Chegou no músculo e nos ossos? Tá só no tecido adiposo? A gente não consegue classificar. Por isso que a gente chama não classificável, porque tem algo cobrindo ali essa necrose que não deixa a gente classificar. Nós também temos a lesão tissular profunda, que eu não tenho a perda de pele. Eu tenho só a alteração da cor, que a gente também não sabe o tanto que ela afetou, mas ela não é tão superficial, é uma lesão que ela é mais profunda, pode evoluir para necrose, pode abrir e pode sumir também, que se a gente fizer mudança de decúbito, já dá um diferencial nesse tipo de lesão, principalmente no calcâneo. Essa lesão costuma aparecer muito mais no calcâneo do que aqui no glúteo, em outras regiões. Então, só mudança de decúbito, aliviar a pressão, vai melhorar aos poucos. E como que a gente avalia esse risco de desenvolver lesão? A escala de Braden.
que também o enfermeiro é responsável por preencher e fazer essa avaliação, mas não é só o enfermeiro que vai olhar o paciente. Toda a equipe de enfermagem tem essa responsabilidade, porque o enfermeiro ele não consegue olhar todos os pacientes que chegam, às vezes, no mesmo tempo que o técnico está mexendo nesse paciente. Então, às vezes o enfermeiro vai lá, já mexeram com ele, o paciente é acamado, não vai ter ajuda de ninguém para virar. Então, todo mundo tem que se ajudar. Se você viu alguma coisa, né, não é o enfermeiro, avise o enfermeiro. Olha, o paciente que chegou tem uma lesão assim, assim, assada, né? Quer ir lá? Vamos lá avaliar. Por quê? A gente precisa saber como que tá. Porque como que a gente vai ter parâmetro se essa lesão ela vai melhorar ou ela vai piorar? Então, a gente utiliza essa escala de Braden, né, que vai analisar essas categorias: percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição. Né? A nutrição ela é fundamental para o paciente. É um paciente que não está comendo, ele está muito emagrecido, ele já perdeu muita massa muscular, está ficando bem emagrecido, está em processo ali de catabolismo, e se ele tem lesão, ele não vai cicatrizar essa ferida de forma mais rápida, vai ser mais lento. Então, se eu não tenho nutrição adequada. Fricção e cisalhamento é um problema? Não é. A gente sempre vai analisar cada fileira e escolher de acordo com o paciente. E aí a gente soma. Risco muito alto de 6 a 9 pontos, risco alto de 10 a 12, risco moderado de 13 a 14 e risco leve de 15 a 18. Nós também temos a escala de Braden-Q, que é para paciente pediátrico, que também avalia, né, esse risco de desenvolver a lesão por pressão, e ela também é bem similar, né? Vai ter algumas mudanças. Essa escala aqui eu trouxe de um artigo, e a escala ela pode ser adaptada às vezes pelo serviço, ou algum estudo adaptou de um jeito e o outro adaptou de outro jeito, enfim. E o que que a gente faz para prevenir? Inspeção diária da pele, principalmente em áreas de alto risco para desenvolvimento de lesão. A avaliação do risco, né? A escala de Braden. Opa, esse paciente ele está ficando mais acamado agora, antes ele não estava. Então, o Braden dele vai mudar. Ele vai ter mais risco de desenvolver lesão por pressão. Registrar todas as alterações encontradas, principalmente se houver piora do estado clínico do paciente. Às vezes ele está fazendo, a lesão está infectada, ele vai desenvolver uma sepse, ele vai precisar de um tratamento específico. Manejo da umidade. Não colocar duas fraldas. Paciente que consegue, às vezes, usar a comadre, enfim, utilizar, né, quando possível, né, ou o dispositivo urinário. Manter pele hidratada, não realizar massagem nas proeminências ósseas. Isso já foi é, é, certificado, né, por estudos que antigamente tinham essa técnica de massagear e achar que ia melhorar, mas não, piora. Otimização da nutrição e hidratação, como eu havia falado, então equipe multi, nutrição, médico, enfermagem, todo mundo precisa estar junto, né, nessa sensibilização. Minimizar a pressão, né, através da mudança de decúbito a cada 2 horas. Então, gente, padrão ouro, mudança de decúbito. O que que eu preciso? Gente, para mudar o decúbito. Se a gente for pensar, não é algo que é caro, é algo simples de fazer. Utilizar sempre o traçado para mobilizar o paciente no leito. Então, erguer o paciente e puxar ele para o lado. Quando você puxa ele raspando, isso aqui, né, é o que a gente chama de cisalhamento e fricção. Colchão bioair ou viscoelástico, proteger calcâneos e proeminências ósseas. Então, utilizar, às vezes, atadura, é, enfim, para que o calcânio ali não fique em contato com a cama, fazer a mudança de decúbito. E se lesão, notificar. Nota técnica da Anvisa de 2023. É obrigatória a notificação de lesão por pressão. O hospital tem que notificar as lesões para a Anvisa também. Então, de 2014 a 2022, 223.000
e 378 lesões por pressão foram notificadas. Vocês acham que é o número ok? Não, isso aí é subnotificação. Tem muito mais que isso, né, se a gente for pensar. Aproximadamente em 70 pacientes, a lesão por pressão contribuiu para o óbito. Então, é a nossa saúde, é a saúde do paciente. Uma hora ou outra seremos nós que seremos os pacientes. Então, quem nós queremos ser enquanto profissionais? Espalhe a cultura de segurança do paciente por onde você for. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas daqui são as nossas referências. E até mais. Qualquer dúvida, a gente está à disposição.